São 10 livros, mas só 9 é que foram lidos, por isso 9 leituras e uma desistência nestas últimas semanas. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal das minhas leituras e hoje vou mostrar-vos o que andei a ler nestas últimas semanas. E vou começar com um livro de 5 estrelas. Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout, foi um livro que adorei ler. Um livro que conta a história da personagem título, Olive Kitteridge, e das pessoas com quem ela se vai relacionando. É uma história passada numa pequena aldeia, Crosby, no condado do Maine, nos Estados Unidos, e como em todas as pequenas aldeias, toda a gente se conhece, é uma cidade costeira, por isso tem toda aquela natureza relacionada também com o mar, com a pesca, que também é descrita neste livro, mas a joia do livro é mesmo a personagem Olive. Ela tem um sentido de humor muito peculiar e tem uma maneira de viver também muito peculiar. Não consegue muitas vezes estar calada, o que nos faz, o que cria algumas situações bastante engraçadas. Este livro está muito bem escrito, a história está muito bem idealizada, não tem um seguimento temporal, vai andando para trás e para a frente, mostrando vários aspectos e vários momentos da vida de Olive e do marido e do filho. É um livro também sobre a relação entre familiares e a relação entre conhecidos. É um livro também sobre a melancolia, sobre a velhice, sobre a solidão, os medos que podemos ter, mas é principalmente sobre as relações entre pessoas. E a Olive é uma pessoa que as relações que ela tem não são muito saudáveis, se pode dizer isso. O livro não é uma comédia, mas tem momentos muito bons e a Olive é uma personagem fantástica. Quando fui para este livro já sabia que tinha saído o segundo livro. O primeiro livro deu à autora, a Elizabeth Strout, o prémio Pulitzer, e ela editou, agora passados imensos anos, a segunda vida de Olive Kitteridge, que já tenho aqui também para ler. Eu gostei muito da escrita da autora, para já vou ler a segunda vida de Olive Kitteridge, porque não consigo estar muito tempo sabendo que tenho aqui este livro, que espero que seja tão bom como o primeiro. Pelo que eu ouvi, é bom também, para quem gostou do primeiro. E comprei também outro livro da mesma autora. O meu nome é Lucy Barton. Este sei que também as pessoas têm gostado bastante, mas não sei muito sobre ele. Quero ver como é que a autora escreve num registro diferente deste de Olive Kitteridge. O livro seguinte que vos quero falar, e estou-vos a mostrar os livros que li pela ordem com que foram lidos, é este Um Fio de Sangue, da Aniette, uma autora portuguesa. Este livro foi-me oferecido pela autora e gostei da história, achei interessante, está muito bem escrita. A edição é uma edição bastante cuidada, ele não é muito grande. Tem somente 112 páginas, lê-se num instante. A história é uma história moderna, um romance bastante moderno, sobre a relação entre Joana e Tomás. É uma relação que começa primeiro com uma atração mútua e depois quase como um jogo. Há algo talvez perigoso a nível emocional, e que evolui depois para algo maior. Achei que era uma relação talvez demasiado pensada, demasiado refletida,
e que se revela depois algo traumática. Eu acho que ela começou a ser traumática logo desde o início. Gostei da maneira como a autora levou o romance até ao seu final. Não gostei do final que a autora escolheu. Fiquei um bocadinho desiludido e por isso não dei as 5 estrelas, dei só 4 estrelas. O final não foi todo do meu agrado. Mas é uma boa leitura e há pessoas que gostam de vários tipos de finais, por isso experimentem ler este Um Fio de Sangue de Agnetti e pode ser que seja um romance bom para vocês. O livro seguinte que tenho para ler foi um livro que li a versão original. Eu acho que há uma tradução deste livro, mas é bastante antiga. Eu comprei a versão original até porque gostei bastante da capa. Chama-se The Garden Party e é a compilação de 15 histórias, 15 pequenos contos de Catherine Mansfield. Foi um livro ao qual eu dei 5 estrelas. Gostei muito destas pequenas histórias. A autora é uma autora neozelandesa que veio para a Europa nova, com 20 anos por aí, e que também faleceu nova com tuberculose aos 34 anos. Publicou várias coisas, principalmente histórias, pequenos contos, e este é o terceiro livro de pequenos contos. São 15 e são quase todos muito bons. Eu normalmente fico um bocadinho desiludido com contos, porque se gosto muito tenho sempre aquela coisa de se fosse maior, e fica sempre a desejar mais. Às vezes mesmo com um livro isso acontece, quanto mais com um conto. Mas os contos dela não, estão muito bem escritos, quer dizer, alguns poderiam ser ainda mais desenvolvidos, mas de qualquer maneira nunca nos deixam insatisfeitos. São pequenas histórias bem desenvolvidas, algumas até divididas em capítulos, com personagens bem trabalhadas, com personagens com um bom fundo e substância, que me levaram a gostar bastante dessas histórias. Se alguém gostar de escrever pequenas histórias ou gostar de ler pequenas histórias, este é um livro que eu aconselho. É um livro que é passado na viragem do século XIX para o século XX, início do século XX, por isso as histórias também são histórias de época, são histórias que basicamente lidam com relações humanas, emoções estranhas também, bondade, crueldade, amor, solidão, são tudo temas que acabam por serem desenvolvidos através das várias personagens e através dos vários contos. Eu gostei muito, lê-se muito bem. Eu li, como disse, eu li a versão original, mas lê-se muito bem. É um livrinho pequenino, apesar de ser um livro com a letra condensada, tem 181 páginas, mas é muito bom. Para quem gosta de pequenas histórias, este é um livro que eu aconselho. O próximo livro que li foi uma leitura conjunta com as minhas amigas São e Susana, e é a saga de Gösta Berling, de Selma Lagerlöf. Esta autora é uma autora sueca que eu já tinha ouvido falar, porque tenho para ler A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson através da Suécia, e tenho este para ler já há um ano e quero ver se leio ainda este ano. É um livrinho bastante grosso, mas queria ver se o lia. Não conhecia este, não foi uma sugestão minha, mas provou-se ser uma boa leitura e uma leitura conjunta que valeu pela discussão também.
Selma Lagerlöf foi a primeira escritora mulher a ganhar o Prémio Nobel, deixo aqui a curiosidade, e é uma escrita que eu gostei, principalmente da escrita, mais até do que a história. A escrita é muito aconchegante, fala muito sobre o frio, a Suécia, a neve, as florestas, e acaba por ser bastante interessante, juntamente também com as personagens e com as histórias que vão desde histórias mais fantásticas até histórias que se podem ler como contos, como folclore. A escrita está como se fosse, como se a autora estivesse a contar-nos uma história, por isso é uma escrita que eu gostei bastante. Por um lado, a fantasia é por vezes algo repetitiva, e fica-se com a sensação que há algumas falhas temporais, depois no final aquilo é mais ou menos arranjado, de qualquer maneira fica-se com uma sensação um bocadinho estranha. Também pode meter algumas bruxas e o diabo, há ali uma parte mais mística também. Às vezes parece que a autora contou várias histórias, mas que voltava muitas vezes ao início. Voltava ao início, as várias histórias ou as várias coisas que aconteciam eram um bocadinho repetitivas. Daí eu só ter dado 4 estrelas a este romance, e não as 5 estrelas. Mas gostei muito da escrita e estou ansioso para ler A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson pela Suécia, através da Suécia. De seguida li também a versão original, até porque acho que não está traduzido para português, de James Herriot, All Creatures Great and Small. Não sei se isto vos faz lembrar alguma coisa. Havia uma série na televisão, quando eu era mais novo, que eu via religiosamente, que eram chamava-se Veterinário de Província, e este livro é um livro romanceado, mas baseado na vida de James Herriot. James Herriot terminou o curso de veterinária e foi estagiar para uma pequena clínica do campo, no condado de Yorkshire, em Inglaterra, uma zona muito bonita onde eu já estive, e após o curso é contratado por um veterinário para o ajudar, como estagiário, e o patrão dele chama-se Siegfried e tem um irmão que está também a terminar o curso, que chama-se Tristan. São duas personagens, estes dois irmãos são duas personagens muito caricatas, algo cómicas também, especialmente a relação deles do irmão mais velho que grita, barafusta, com o irmão mais novo, muito engraçado. E depois temos a vida simples do campo e o que este veterinário vai tendo como experiência, os casos que ele vai resolvendo, também a lidação com as pessoas do campo, o facto de ser um médico novo, em que as pessoas não têm assim muita confiança e ele acaba por ter que provar a qualidade do seu trabalho. Há sempre pessoas mais difíceis, menos difíceis, há aqueles excepções que sabem tudo, há pessoas que não dão grande valor ao trabalho e ao que as pessoas estudaram, e os clientes dele são vacas, ovelhas, porcos, um ou outro cão. Há por exemplo, o cão, o pequinês da senhora Pumphrey,
que se chama Streaky Woo e que é um cão que ela trata como se fosse um bebê, em que mima muito e ele tem que estar gordíssimo e ele tem que tentar que ela trate o cão um bocadinho, de forma um bocadinho mais saudável, porque senão o cão vai morrer de certeza, porque ela só lhes dá guloseimas. Tem partes muito caricatas. Eu adorei o livro, vou com certeza ler. Isto é uma série de 5 livros. O livro termina com ele a conhecer e a casar com a esposa. É uma história verdadeira. Esta personagem existiu mesmo, o autor. E vou de certeza querer ler mais sobre o veterinário de província, All Creatures Great and Small, um livro delicioso. De seguida li O Clube de Jane Austen, um livro que não tenho aqui comigo, mas vou deixar aqui a capa. Não tenho comigo porque já o emprestei. Gostei bastante, dei 4 estrelas. É uma história passada também numa pequena vila inglesa, a seguir à Segunda Guerra Mundial. Uma pequena vila que é famosa e atrai turistas porque Jane Austen viveu alguns anos naquela aldeia, naquela vila, e está a casa onde ela viveu e todo o património, digamos assim, atrai bastantes turistas que gostam das obras de Jane Austen. E existe um pequeno grupo, ou forma-se ali um pequeno grupo de locais onde se junta também uma estrela de Hollywood, que têm a paixão comum, os romances de Jane Austen, mas esta história conta principalmente as histórias de cada personagem, e elas são personagens diversas. Temos uma professora viúva, temos um médico da aldeia, um agricultor, temos a estrela de Hollywood, vários personagens assim, mais ou menos típicos, mas que vivem com os seus problemas, com os seus traumas, os seus medos, e ao juntarem-se para formar este grupinho que quer preservar a memória de Jane Austen, acaba por se ajudar a que a amizade deles se desenvolva e também que eles cresçam um bocadinho. Gostei do livro, é um livro que se lê facilmente, não é nenhuma grande obra literária, mas lê-se, é uma leitura leve, que aconselho a todos, especialmente quem gosta de Jane Austen ou quem gosta destas histórias inglesas. Fez-me lembrar a história da tarte da casca de batata, é uma história assim um bocadinho parecida, porque quem gostou dessa também poderá gostar deste livro, por isso aconselho a sua leitura. Eu dei 4 estrelas. E o livro de leitura conjunta do mês de julho do nosso trio de leitores foi também não uma escolha minha, Coração Tão Branco, de Javier Marías, um autor espanhol. E este livro, de todas as leituras que eu terminei, foi o que gostei menos. A história tinha uma boa premissa e começava com um grande acontecimento. Após um almoço de família, uma mulher recentemente casada, uma rapariga, vai para a casa, levanta-se, vai à casa de banho e suicida-se com um tiro no coração. Nós ficamos a pensar o que é que terá levado a este suicídio, o que é que terá acontecido à família traumatizada, e mais tarde, e o livro avança vários anos, e vamos depois encontrar um sobrinho dessa senhora, porque o pai dele era o marido dessa rapariga, mas que acabou, entretanto, por casar com uma irmã dessa rapariga. Por isso, ele é filho dessa irmã, da rapariga que se suicidou.
E isto acontece logo no primeiro capítulo, não é nenhum spoiler, mas depois o livro adensa-se e a forma e a forma como a narrativa está desenvolvida não funcionou para mim. Ele mete muita palha entre a história, não desenvolve bem a história principal. Depois há pontos que se vão ligar no final, mas sinceramente ele não dá a importância. Parece que as personagens não têm emoção, não têm sentimentos, e eu que gosto sempre de livros e de histórias baseadas em personagens, não gostei desse aspecto. É um livro que também fala sobre as relações entre pai e filho, histórias familiares, segredos familiares também. É um livro que acaba por resolver, explicar o mistério e o que aconteceu, mas deixa muito a desejar. Não foi o que foi explicado, para mim não foi suficiente, e a premissa, que era muito boa, não resulta, e este livro também não resultou para mim. Resultou porque foi uma leitura conjunta, e as leituras conjuntas são sempre discutidas semanalmente. Dividimos o livro em 4 partes e falamos sobre cada semana que vamos lendo, e isso é muito positivo. Eu digo que se não tivesse estado a fazer a leitura conjunta, talvez não teria acabado este livro, mas o facto de estarmos a ler todos e irmos conversando e irmos analisando o que se ia passando, tornou um bocadinho mais interessante esta leitura, à qual eu dei somente 3 estrelas. Outro livro que também li, e agradeço à Cristina por me ter aconselhado e por me ter emprestado, foi de Sigrid Nunes, O Amigo. É um livro com uma história interessante, de início um bocadinho deprimente, porque é sobre uma escritora que tem um amigo também escritor que se suicida. Por isso é um bocadinho sobre o suicídio, mas a história principal é sobre o cão que ela vai herdar, porque o amigo que se suicida tem um cão, que não é um cão muito prático, é um Grand Danois, que são uns cães enormes, e ela, que vive num prédio onde não se podem ter animais, vai-lhe parar ao colo o cão, o cachorro, um cão que ela não conhecia, um cão completamente estranho, um cão que está um bocadinho desorientado pela falta que tem do dono, mas ela acaba por se dedicar ao cão e se dedicar também a tentar escrever sobre a morte do amigo. O Amigo, o título deste livro, tanto pode ser encarado como sendo o cão, que se torna para ela num grande companheiro, como também o amigo que se suicidou, mas depois acaba por, no final, haver um bocadinho volte-face e um bocadinho de mistério sobre o que é o amigo, e qual é toda aquela situação. É-nos revelado o que é que finalmente aconteceu, que não é bem o que nos tinha sido contado. É um livro curioso, é um livro com a história muito bem escrita, que se lê também muito bem, e que eu gostei bastante, dei 4 estrelas, e fiquei curioso de ler mais alguma coisa sobre esta autora. De momento não sei se ela tem mais alguma coisa escrita,
mas fiquei curioso porque a história tem um bom desenvolvimento. E quem gosta de animais e quem tem medo de ler histórias, eu pensei sempre, e a Cristina não me contou, e eu fiquei sempre desconfiado que o cão morria no final. Eu não gosto de histórias onde os cães morrem, e posso-vos adiantar que neste caso o cão não morre. Podem ler à vontade que o cão não morre, o final acaba por ser mais sobre a relação dela com o amigo e com a mulher do amigo, do que até com o cão, apesar do cão ser uma personagem fulcral neste romance. Gostei bastante, 4 estrelas. Outra leitura que fiz foi um pequeno livro de Afonso Cruz. Eu ainda nunca tinha lido nada deste autor, mas não foi a melhor escolha. Foi um livro, uma leitura que dei só 3 estrelas, porque o livro é uma compilação de crónicas. Não sei se o autor, não investiguei isso, mas não sei se o autor escreve em algum jornal ou alguma publicação, mas este livro é um conjunto de pequenas crónicas sobre livros e sobre literatura. No entanto, não me entusiasmaram. Gostando eu de livros, poderia gostar e achar interessante as crónicas, mas não aconteceu. Por isso dou somente 3 estrelas a esta leitura, mas tenho já um novo livro de Afonso Cruz, desta vez ficção, que vou ler em setembro no meu grupo de leituras conjuntas, que é Nem Todas as Baleias Voam, e espero gostar muito mais do que esta leitura que fiz. E não me vou embora sem divulgar o 10º livro, aquele que eu disse que não tinha sido uma leitura, porque não o terminei. Foi um livro que eu desisti, li até à página 105, um livro que eu queria bastante gostar, até o aconselhei para uma leitura conjunta no grupo Livros pelas Barbas. Fui eu mesmo que o aconselhei e não terminei. Foi um livro de 2 autores portugueses, João Barreiros e Luís Filipe Silva, Terrário. Um livro que está como o melhor livro de ficção científica de um autor português, mas não é para mim. Não foi para mim. Eu gosto muito de ficção científica, não gosto deste tipo de ficção científica. Este livro é a maneira como está escrito, as personagens e a história, é quase como aquele livro de viagem pela galáxia, em que põe um bocadinho de humor, um bocadinho de sarcasmo na história de ficção científica. Os personagens são um bocadinho caricaturas. Não funcionou para mim. Eu tinha muita curiosidade, queria muito gostar, mas não funcionou para mim. É quase como os livros do Terry Pratchett, que também não funcionam para mim. Há muita gente que adora Terry Pratchett. Este livro é capaz de agradar também a muita gente, e o livro já foi vendido. Esta é uma edição comemorativa dos 20 anos da edição. Mas não foi para mim, tenho muita pena. E pronto, desta vez fico por aqui. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de dar um like. Se quiserem ser avisados de outros vídeos que eu possa colocar online, inscrevam-se e cliquem no sininho. Eu vou aparecendo por aqui a mostrar-vos as minhas leituras e os livros que me vão passando pela mão, as histórias que me vão entusiasmando. Espero que gostem. Até à próxima.